Bem, terceiro dia de estudo, a gente está no capítulo 3 de João, conhecendo a Jesus, e a gente está aprendendo aqui um pouquinho mais e conhecendo a Jesus. Aqui vem falando sobre quem é Jesus, né? Na verdade aqui talvez seja o principal capítulo que vem falando quem é Jesus. Mas primeiro aqui em João 3, vem falando da visita de Nicodemos, onde Nicodemos ele pergunta, ele é um dos fariseus, que fazia parte ali ele é um daqueles que fazia parte dos judeus, daqueles mais, isso mesmo, um fariseu. E o que é que acontece? Ele já era um senhor de idade, né? Não era tão novo. E ele pergunta a Jesus: Jesus, como é que posso, conhecendo o Senhor, conhecendo as suas obras, o que é necessário para que eu venha nascer de novo? O que é necessário? Ele pergunta assim: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver conosco. Aí Jesus respondeu: em verdade vos digo, se alguém não nascer de novo, não poderá ver a Deus. E Nicodemos ficou sem entender como é que um homem velho já, como é que ele pode entrar no ventre da sua mãe novamente e nascer de novo. Aí Jesus explica para ele que não é isso nascer, mas sim você nascer do corpo e do espírito, né? Tem que se, em verdade vos digo, se não pode ver a Deus, quem não nascer de novo. E ele ficou intrigado com aquilo, como é que ele vai nascer de novo? Aí ele fala assim: ó, o que é nascido da carne é da carne, e o que é nascido do espírito é do espírito. Não admireis que tenha, de que eu te dizer, do que eu te dizer, importas vos nascer de novo. Aí ele fala: assim é todo o que é nascido de novo. Nós temos que nascer de novo. Quando fala nascer de novo, nós temos que a gente tem que buscar a Cristo para que Cristo venha restaurar tudo aquilo que a gente achava, aquilo que a gente pensava que era correto, andar pelas nossas próprias vontades, andar pelos nossos próprios desejos. Então, Cristo, ele faz essa transformação na vida do homem. O homem que andava em caminhos errados, agora não anda mais. O homem que fazia coisa errada, agora não faz mais. Eu digo no sentido de homem, mas homem e mulher. Então, a pessoa que cometia vários delitos, pecados, ações, agora já não comete mais. Então isso é nascer de novo, é você ser restaurado, é você ser regenerado pelo Espírito Santo, por Deus, ok? Aí ele fala assim: quem não nascer de novo não pode ver o reino. Quem não nascer de novo é impossível ver ao reino de Deus, é impossível acessar o reino. Então é necessário que o homem ele venha ter essa experiência com Cristo, para que ele possa acessar o reino de Deus. Mais à frente aqui, no versículo 16, vem falando da missão propriamente dita de Jesus Cristo. Em todas as escrituras do Novo Testamento, aqui é a única parte que realmente enfatiza que a missão principal de Jesus. O que é? Porque Deus amou o mundo, João 3,16, assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa interessante, para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem nele crê não é julgado. Olha que coisa interessante, quem crê em Jesus Cristo, ele não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. Ou seja, quem não crê já está condenado. Mas isso é forte, quer dizer que se eu não crer, se eu não crer em Cristo Jesus, já sou condenado, sim. Sim, parece soa um pouco muito forte, né? Parece que vem assim, parece uma coisa muito assim, radical, mas é verdade. Ou você está com Cristo ou você não está. Ou você não está regenerado ou você não está. Ou você nasceu de novo ou você não está. Ou você continua fazendo as suas velhas práticas erradas ou você não está. Ou você começa a fazer o que é certo daqui para frente, começa a fazer a mudança, começa a fazer a transformação, ou você não está. Então Cristo ele veio para regenerar. E a missão dele é essa. Ele veio para trazer luz a este mundo, mas as pessoas preferiram mais as trevas, porque as trevas são coisas erradas. As pessoas gostam de fazer coisas que agradam a si mesmo. E quando os homens fazem isso, desagrada a Cristo. Tem muita coisa que os homens querem fazer para agradar a si mesmo, o seu ego, a sua vontade, a vontade da sua carne. Ele acaba desagradando a Cristo. Então é necessário que haja um renovo, é necessário que haja uma regeneração, uma transformação. É necessário que Cristo entre na pessoa e lave essa pessoa. Assim como Nicodemos perguntou, o que era necessário, é necessário nascer de novo. Aí agora vem aqui, ó, mais embaixo aqui, vem falando, no versículo 22, vem falando assim, que Jesus estava ali naquela região da Judéia, e ali ele saiu com os seus apóstolos, as pessoas que estavam ali, para uma região chamada Enon. Enon, essa cidade, essa região era uma região muito rica em água, né? Provavelmente tinha muitos rios, e muitas pessoas foram batizadas naquele lugar. Jesus Cristo batizou muita gente naquele lugar. E aquilo tem um questionamento interessante, porque na mesma região que ele estava, João Batista também estava. E ali o que acontece? Os discípulos de João, quando viu aquilo, falaram: olha João, os discípulos estavam com a gente e agora está lá com aquele com Jesus Cristo lá, e ele está batizando, João, igual você está batizando.
Isso é o que acontece em muitas igrejas, né, de irmãos que entram em contenda com outros irmãos por placa de igreja. Eu vejo isso aqui. Então Jesus estava batizando e João também estava batizando, todos dois levando propósito, né? Todos dois com propósito. Só que os irmãos, aqui fala bem assim que, ora, entre os discípulos de João e um judeu, suscitou-se uma contenda com respeito à purificação. Né? Sempre tem um para poder começar ali alguma picuinha, sempre tem alguém para poder começar alguma panelinha, né? Acho que em todas as denominações, em todos os lugares, sempre tem um que sempre gosta de fazer o inferno na vida de outras pessoas. Aí João respondeu bem assim para ele, ó, convém que ele cresça e que eu diminua. Talvez essa seja a melhor resposta para a gente poder dar para essas pessoas que sempre levantam para poder gerar e causar problema dentro das instituições religiosas, né? Pessoas que gostam demais de causar problema ali dentro, dá problema para o pastor, para o líder religioso ou para outra, ou independente de qual seja a sua denominação, mas sempre tem gente que dá problema ali porque querem semear aquela pitada de contenda entre os irmãos, entre a igreja A, a igreja B, a minha é melhor, a sua é pior, e por aí vai. E João, ele nos ensina uma coisa muito interessante, convém que ele cresça e que eu diminua. Olha que resposta. Então talvez essa seja a nossa resposta. Deus abençoe o ministério de fulano, Deus abençoe o ministério de cicrano, Deus abençoe o irmãozinho que está lá na outra denominação, que Deus abra os olhos dele, e por aí vai. É melhor você fazer isso do que você ficar apontando o dedo. Quando você aponta o dedo, tem 1, 2, 3, 4 apontando para você, 1 apontando para lá e 4 apontando para você. Então é muito importante que a gente filtre aquilo que entra ou aquilo que sai da nossa mente. É muito importante isso. E por fim, aqui no versículo 36 vem falando que quem tem Jesus tem a vida eterna. A vida eterna só pode ser concedida para quem realmente tem um Filho de Deus. Porque, no último versículo, porque quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Então, assim, o que isso nos ensina? Que é necessário que a gente tenha o Filho de Deus, é necessário que a gente tenha Cristo Jesus. E não é simplesmente ter por ter, porque é como a Bíblia fala, né? Jesus Cristo, ele é a videira e nós somos os ramos. Aqueles que não estiverem em nós, aquele que estiver em mim e eu nele, aqueles que estiverem em mim e eu nele, fará coisas grandes, fará obras grandes. O que isso quer dizer, Vandilson? Aqueles que estiverem em mim é uma coisa, mas será que Cristo está em você? E eu nele? Ou seja, tem muita gente que acha que está em Cristo, acha que está enxertado em Cristo, mas simplesmente Cristo não está nele. Então é necessário que você faça uma autoavaliação e veja se realmente Cristo está com você. Talvez você está com Cristo, mas talvez Cristo não está contigo, porque as suas práticas, as suas ações, elas não condizem com o que Cristo ele prega. E aqui é interessante porque quem crê no Filho tem a vida eterna. Todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Não verá a vida. Não verá a vida. Então é necessário que você tenha a Cristo, que você busque a Cristo, que você realmente deseja a Cristo na sua vida. Ok? Vamos orar? Amado Deus e querido Senhor, a Ti rendemos honra e glória, te agradecemos por essa oportunidade, por esse momento que o Senhor está nos dando e por esse dia. Obrigado por esse estudo, conhecendo um pouquinho mais sobre o Senhor, em que o Senhor nos ensinou hoje, meu Pai, que o Senhor é aquele que veio do céu para poder lavar os nossos pecados e também para que nós possamos enxergar a luz. Assim como Nicodemos não sabia que o Senhor era aquele que faz milagres e maravilhas, mas ele não sabia que era necessário nascer de novo. E assim como Nicodemos, que precisou nascer de novo, Senhor, existem muitas pessoas que necessitam nascer novamente, nascer de novo. Muitas das vezes as pessoas seguem suas próprias vontades e desejos e necessita urgentemente de ser lavado, de conhecer a Cristo, de nascer de novo, em nome de Jesus. Ó Deus Todo-Poderoso, nos ensina a não contender com nossos irmãos, assim como aqueles irmãos que faziam contendas entre os discípulos de Cristo e de João, que nós não venhamos ser como eles, Senhor, mas que nós venhamos ter a mesma decisão e ação que João teve. É necessário que ele cresça e eu diminua, que o Evangelho, Senhor, ele seja
cada vez mais apregoado em mais lugares, que mais irmãos, que mais pessoas, mais evangelistas, pastores, diáconos, pessoas, missionários, possa crescer e expandir o evangelho do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, nós colocamos diante do Senhor. E o espírito de contenda não entre em nosso coração, em momento algum, Senhor. Porque nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus, e a Tua palavra diz que quem crê já não é mais julgado. Quem não crê já está debaixo da ira de Deus. E nos ensina, meu Deus, a estar cada dia mais firmados no Senhor, crendo nas promessas do Senhor, Pai, para a glória do Teu santo nome. É o que te pedimos e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus.